Olá, eu sou a professora Veri, eu dou aula de gramática na plataforma do Professor Ferreto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os usos dos porquês. Se você só sabe usar o PQ, em todas as situações, mas quando precisa resolver uma questão de prova ou precisa escrever dentro da norma culta, isso é um problema? A gente vai resolver agora. Bom, começando pelo porquê, junto e sem acento, é importante você saber que ele sempre será uma conjunção. Pode ser que ele seja uma conjunção explicativa ou causal. Veri, por que isso é importante? Porque se você souber disso, você vai saber também a grande dica. O porquê junto e sem acento sempre é sinônimo de outras conjunções explicativas e ou causais. E aí eu coloquei aqui, ele sempre pode ser substituído pela palavra pois, que também é uma conjunção. Vai funcionar se você substituir por já que? Claro! Vai funcionar se você substituir por qualquer conjunção que sirva para indicar uma justificativa, beleza? Então, no primeiro exemplo, fique atenta, porque esse conteúdo é muito importante. Eu estou justificando, eu estou explicando o motivo pelo qual eu solicitei que você ficasse atenta. Esse porquê pode perfeitamente ser substituído pelo pois. Fique atenta, pois esse conteúdo é muito importante. Na frase de baixo, que inclusive eu tirei de uma redação nota 1000 do Enem, nós temos isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. O que nós temos aqui? Novamente, um porquê que poderia ser substituído pelo pois. Isso ocorre, pois a ideologia da superioridade e por aí vai, ok? A única diferença aqui é que o primeiro é classificado como uma conjunção explicativa e o segundo como uma conjunção causal. Mas isso é assunto para outra aula, tá? A dica é essa daqui. O porquê junto e sem acento tem que ser possível de ser substituído pela palavra pois. Guardou? Bora pro próximo então. Temos o porquê agora separado e ainda sem acento. Esse porquê, para mim, é o que mais gera problemas, A maioria dos erros que eu vejo por aí em redações é justamente no momento em que deveriam ter usado o porquê separado e sem acento, mas vão lá e colocam junto e sem acento. Primeiro a gente vai entender que esse porquê separado e sem acento é um pronome interrogativo na maioria das vezes, é por isso que ele vai ser usado nas frases interrogativas, mas também existe a possibilidade de ele ser a preposição por e na sequência você ter o que? Pronome relativo. Calma que eu vou te explicar isso tudo. Antes de mais nada, quando a gente pensa que esse porquê separado e sem acento vai ser usado em frases interrogativas, é muito importante compreendermos que nem toda frase interrogativa tem ponto de interrogação. Pois é, eu posso fazer uma interrogativa direta com ponto de interrogação, mas eu também posso fazer uma interrogativa indireta. E pensa comigo, em uma redação estilo Enem, por exemplo, é muito mais provável que você tenha que usar esse porquê separado e sem acento em uma interrogativa indireta. Vamos lá entender isso? Bom, no primeiro exemplo, a gente tem uma frase que normalmente não gera muitas dúvidas, Então, por que as pessoas não cumprem as regras? Para começo de conversa, eu já tenho aqui uma interrogativa direta, eu tenho um ponto de interrogação e uma coisa extremamente importante, eu usei esse porquê no início da minha frase interrogativa. Isso é uma regra. O porquê separado e sem acento tem que estar no início ou no meio dessas frases interrogativas. Se ele estiver no final da oração, a regra já muda, já te conto sobre isso, tá bom? Bom, o grande problema, a meu ver, vai acontecer em frases como a que eu usei aqui no exemplo 2. Preciso entender
por que você chegou atrasada. Boa parte das pessoas neste momento acaba usando o porquê junto, porque associa o porquê separado ao uso do ponto de interrogação. Mas pensa comigo, tá vendo que quando eu digo preciso entender por que você chegou atrasada, existe um questionamento? Esse questionamento só não foi feito de forma direta. Em vez de eu perguntar diretamente por que você chegou atrasada, eu fiz uma pergunta, só que de forma indireta. Quero saber, quero entender, ok? Mas o questionamento está aqui. Ele foi usado no meio da minha pergunta, só que é uma pergunta indireta. A dica aqui, na verdade, é você continuar se lembrando do macete lá do pois. Por quê? Porque se o grande erro é justamente usar o porquê junto, sem acento, quando na verdade deveria ser separado e sem acento, pensa comigo, quando der para trocar pelo pois, é junto. Quando não der, é separado. Então verifique que aqui no meu exemplo 2 não faria sentido eu dizer preciso entender, pois você chegou atrasada. Não é o objetivo da frase. Eu não quero justificar a necessidade de entender. Eu quero é entender. Entende? Portanto, é separado e não junto, como muita gente acaba fazendo. Combinado? No terceiro exemplo, nós temos um uso que é menos recorrente, mas pode acontecer, tá? A gente vai ter aqui um porquê separado e sem acento que, na verdade, pode ser substituído por palavras como pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Por que isso é possível? Eu não disse há pouco que, nesse caso, eu teria o por, preposição, e o que, pronome relativo? Pois é, o qual, a qual, os quais, as quais também são pronomes relativos. E quando eu uso a preposição por, isso gera pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Então, é por isso que dá para fazer a substituição. Vamos entender na frase? Os ideais porque luto não são utópicos. O que aconteceu aqui? Este que é o pronome relativo, tem essa classificação uma vez que ele retoma o substantivo ideais. E o uso deste por, que é uma preposição, se deve à regra de regência. O verbo aqui é lutar. E quem luta, luta contra alguma coisa ou por alguma coisa. Então, neste caso, uma vez que foi utilizada a preposição por, esta preposição deve ser colocada antes do pronome relativo. E aí eu tenho os ideais porque luto não são utópicos. O que também ficaria correto seria dizer os ideais pelos quais luto não são utópicos. Fechado? Agora nós vamos para o terceiro, que é separado, mas com acento. A grande questão aqui é a posição que esse porquê ocupa na frase. Se o porquê separado, sem acento, precisa estar no início ou no meio da sua oração, o porquê separado com acento precisa estar no final da sua oração, ok? Isso é uma regra. Ele também vai ser um pronome interrogativo, assim como seria se você colocasse no início ou no meio de uma frase interrogativa, mas o acento aqui tem a ver com a posição que ele ocupa. Combinado? Bom, eu vou usar esse porquê tanto em frases interrogativas diretas quanto indiretas, porque a gente já entendeu que nem toda pergunta tem ponto de interrogação, né? E se eu estou dizendo que ele tem de estar no final da minha oração, a grande dica para você saber que é para usar esse porquê tá aqui, ó. Ele sempre vai vir antes de alguma pontuação. Pode ser um ponto final, pode ser uma interrogação, pode ser uma vírgula, porque eu não estou dizendo que ele tem que estar no final de um período, ele tem que estar no final de uma oração. Então, se você tem mais de uma oração, ou seja, mais de uma ação verbal, estando ele no final da primeira ou da segunda ou da terceira,
Não importa, ele tem que estar no final de cada oração, beleza? Vamos aos exemplos. Na primeira frase, os verões estão ficando mais longos no hemisfério norte. Veja por quê. Então, primeiro, ele está colado aqui no ponto final. Então, a gente já entendeu que ele está no final da oração, né? Aqui é um período composto, porque eu tenho mais de uma ação verbal. A primeira é o estão ficando, que é uma locução verbal. A segunda tá aqui, ó, veja, né? O que significa que a minha primeira oração é os verões estão ficando mais longos no hemisfério norte e a segunda é veja por quê, ok? Este porquê está no final de uma oração. Veri, mas não tem ponto de interrogação. Mas não precisa ter, né? A gente já entendeu que eu posso ter uma frase interrogativa indireta. E quando eu digo veja por quê, tem dúvida. Se não houvesse dúvida, não seria necessário me mostrar nada. Entende a questão da pergunta indireta, tá? Outra possibilidade, ele está no final da primeira oração, né? Que geralmente as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade com isso. Mas, de novo, olha os verbos. Na primeira, ó, eles não sabem por quê. Eu tenho o verbo sabem, mas ainda tem esperanças. Eu tenho o verbo tem. Ou seja, novamente um período composto. Eu tenho duas orações. A minha primeira é eles não sabem por quê. E a segunda, mas ainda tem esperanças. O que significa que o meu porquê está sim no final da oração. E a dica segue valendo, porque agora ele está colado aqui, ó, na vírgula. Ele sempre vai estar colado em alguma pontuação. Terceiro exemplo agora vai indicar esse porquê que é sozinho, né? Então, sabe quando alguém te manda algo lá no WhatsApp e você só quer perguntar por quê? Na norma padrão, esse porquê seria justamente separado e com acento. Eu sei que no WhatsApp as pessoas vão mandar simplesmente um PQ e mal vão colocar um ponto de interrogação. Mas, se você quiser usar de acordo com as regras, seria o momento para colocar este tipo aqui, ó, separado e com acento. Então, alguém te contou algo e você manda lá, por quê? Separado e com acento, tá? Como ocorreu neste último exemplo. Nada foi feito. Por quê? Ele tá sozinho, né? Porque a minha primeira oração terminou aqui, ó, no nada foi feito. Tem um ponto final para finalizar essa oração, né? Para finalizar esse período. E aí ele aparece sozinho. E de novo, como? Coladinho aqui na pontuação, porque ele sempre vai vir antes de alguma pontuação. Para fechar, nós temos o porquê agora junto e com acento. Este porquê sempre é classificado como substantivo, o que significa que ele vai vir acompanhado daquelas classes de palavras que podem acompanhar um substantivo, ou seja, artigo, numeral, pronome ou adjetivo. É claro que o mais comum é o artigo, né? Então, normalmente a gente vai encontrar frases como não sei o porquê disso ter acontecido, né? E o artigo o tá lá para mostrar para você que deveria ser o porquê junto e com acento. Mas atenção, não é só o artigo que pode acompanhar substantivos, então todo mundo poderia acompanhar esse porquê junto e sem acento, né? Todo mundo que pode acompanhar um substantivo. Tem dica para ele? Tem, e a dica é, se ele é um substantivo, ele é o único dos 4 porquês que pode ir para o plural. O porquê junto sem acento é conjunção, classe invariável. O porquê separado e sem acento e separado com acento, advérbio interrogativo, advérbio classe invariável. A outra possibilidade, né, que é o porquê separado sem acento, sinônimo de pelo qual, é preposição e pronome relativo, que também não mudam. Pronto, deu para passar para o plural, é junto e com acento. Olha que beleza, tá? Então vamos lá, ó. Ele deveria ser preso. Entenda o porquê. Aqui a gente tem o artigo o acompanhando a palavra porquê, que é classificada como substantivo, e verifique, ó, entenda
os porquês. Maravilhoso, né? Segundo exemplo, não sei se há outro porquê na prova. Agora eu não tenho artigo mais. Quem acompanha o porquê é a palavra outro, que é um pronome. Mas pronome também pode se relacionar com substantivos. E dá para passar para o plural? Claro, não sei se há outros porquês na prova. Por último, há 2 porquês errados no texto. Coloquei tanto o numeral 2 quanto o adjetivo errados para acompanhar aqui o meu porquê, que nesse caso já até está no plural, que é para não restar nenhuma dúvida. Pegou tudo? Porque junto e sem acento, sinônimo de pois. Porque separado e sem acento, início ou meio de frases interrogativas, tanto diretas quanto indiretas. E se você pensou em colocar o porquê junto, faça o teste. Não deu para trocar pelo pois? Não é junto. Provavelmente é para você colocar separado, beleza? Separado com acento, final de oração, vai estar colado em alguma pontuação. E junto com acento é substantivo, é o único que dá para ir para o plural, tá? Esse aqui não tem regra de posição na frase. Pode ser que ele esteja no final, pode ser que ele esteja no início, pode ser que ele esteja no meio, porque o substantivo pode aparecer aonde ele quiser, tá certo? Bom, agora, para a gente fechar esse conteúdo, para entrar de uma vez na cabeça, tá? A gente vai analisar aqui desvios de norma padrão com relação aos usos dos porquês em manchetes de jornal. Pois é, gente, não é só você que fica na dúvida na hora de usar o porquê. Vamos ver os erros aqui? Primeiro, ó, saiba por que o brasileiro ainda tem medo de investir. Usaram o porquê junto e sem acento. Então, ele deveria ser sinônimo de pois, correto? Faz sentido? Saiba, pois, o porquê ainda tem medo de investir? Claro que não. Então, não era para usar o porquê junto e sem acento. O correto seria separado. Eu tenho aqui uma frase interrogativa indireta e o meu porquê está no meio da minha frase. O correto seria separar, ok? Na segunda, mesmo problema. Como eu disse, esse é o erro mais comum. Usar o porquê junto sem acento quando deveria ser separado sem acento. Olha a frase. Leila Pereira explica por que o uniforme do Palmeiras precisa expor mais patrocinadores. Faz sentido? Leila Pereira explica pois o uniforme? Não, então não era para estar junto, né? O correto aqui seria separar. Mais uma frase interrogativa indireta. Este porquê está no meio da minha frase, é separado e sem acento. Por fim, diamantes russos ficaram até agora de fora das sanções ocidentais. Por quê? Numa palavra, a resposta é Antuérpia. Bom, qual o problema? Temos aquele porquê isolado, abandonado, sozinho na pergunta direta, né? Mas, gente, é uma pergunta direta, inclusive, ao ponto de interrogação. Este porquê junto e com acento precisa ser substantivo. Ele teria que ser, né, possível aí de ir para o plural. Faz sentido colocar aqui porquês? Claro que não. Então, não era esse porquê. O correto aqui era separar. Mas, claro, manter o acento, porque afinal de contas ele está colado na pontuação e sozinho neste caso. Beleza? Última coisinha que a gente vai fazer, completar as lacunas. Pensa aí, ó, dá uma pausa no vídeo, tenta responder tudo e depois você volta para ver se acertou. Combinado? Então vamos lá. Pausa. Voltou para ver as respostas? Então vem comigo. Ela está chorando sem saber por quê. Vamos lá. Tá no final, né? Porque aqui vai ter um ponto final, ok? Não temos nem artigo, nem pronome, nem numeral, nem adjetivo, nada para acompanhar, então não é substantivo, não é junto e com acento, né? Tá no final, tá colado na pontuação, então é esse aqui, ó. Ela está chorando sem saber por quê.
Isso aqui é uma interrogativa indireta, porque se ela não sabe, porque ela tem dúvida. Se tem dúvida, é interrogativa. Só não é direta, é indireta. Moleza? Acertou? Vamos para a letra B. Ela está chorando sem saber o. Aê, meu povo, tem artigo, né? Então, sem saber o porquê. Dá para colocar no plural? Claro. Elas estão chorando sem saber os porquês, né? Então, se eu consigo fazer isso aqui, ó, pronto, junto e com acento. Na letra C, essa é moleza, né? Início de pergunta, ainda é uma pergunta direta. Essa você acertou, né? Então, ó, por que ela está chorando? Facinho? Na D, não entendi por que ela está chorando. Aqui é que a giripoca pia, porque muita gente coloca junto e sem acento, mas não é o caso. Por que não pode ser junto e sem acento? Porque não é sinônimo de pois. Não faz sentido, não entendi, pois ela está chorando, né? Eu quero trazer a dúvida. Então, isso daqui requer um porquê separado. E como não está no final, e sim no meio, é separado e sem acento. Combinado? Na E, a estrada, e aí? Por que passamos era perigosa? Mas não dá para falar a estrada pela qual passamos era perigosa? Pois é, então também vai ser separado e sem acento. Neste caso, o por é uma preposição, uma vez que nós passamos por algum lugar, então o verbo fez com que essa preposição precisasse ser utilizada, e esse que é o pronome relativo que retoma a palavra estrada. Joia? Na F, por que você não vem comigo? Molezinha também, né? Separado e sem acento. Pergunta direta e início de pergunta. Na G, viemos porque estávamos com saudade. Dá para falar viemos pois estávamos com saudade, não dá? Pois é, então eu tenho que usar esse daqui, junto e sem acento. Próxima, você sabe por que ele não compareceu ao exame? E aí, qual que você colocou? Vamos comigo, ó. Não dá para colocar no plural. Você sabe por que ele não compareceu? Não faz sentido, né? Então não pode ser junto com acento. Não está no final da oração, né? Então não pode ser separado com acento. Não dá para trocar pelo pois, porque eu não posso dizer você sabe pois ele não compareceu. O que sobrou? Separado e sem acento. E para fechar, aquele porquê não está errado? Coloca no plural. Aqueles porquês não estão errados? Ou seja, é substantivo, é junto e é com acento. Neste caso, veio acompanhado pelo pronome aquele. Pegou todas as dicas? Aprendeu de uma vez por todas a usar os 4 porquês? Espero que sim. E se você quiser ver o curso completo de gramática, é só você me procurar lá na plataforma do professor Ferreto. Professora Veri, beijo para você!